Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de março de 2023. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre. A última lição dessa temática principal que estudamos durante esses últimos 3 meses, que foi Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E não poderíamos encerrar esse ciclo de mensagens em cima dessa temática com uma temática diferente que não fosse a recompensa da fidelidade. O texto que serve como base para o nosso texto bem conhecido de Mateus 25, verso 21, que diz assim: O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. É claro que quando pensamos naquilo que são as experiências que temos que viver aqui nessa terra, momentos nos quais somos instados a permanecer fiéis a Deus, usando nossos dons, talentos, colocando Deus como prioridade da nossa vida, gastando o nosso tempo em comunhão com Ele, estreitando cada vez mais a nossa ligação de aliança com Ele. Algumas pessoas podem olhar e podem dizer: mas não faz sentido, é uma coisa que exige muito de nós. Não, é muito complicado esse negócio. Durante esse trimestre, acompanhando as várias mensagens que foram publicadas dentro do chat do nosso canal, eu fui acompanhando algumas pessoas que todas as vezes que a gente falava sobre a fidelidade a Deus nos dízimos e ofertas, que acabavam se levantando para poder criticar os desmandos ou até mesmo os desvios de comportamento de algumas pessoas que utilizam mal os recursos dos dízimos e ofertas. E aí, com isso, se justificam para que não tenham que ser fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. É claro que quando paramos para pensar nisso, nós pensamos principalmente no aspecto que é o aspecto motivador da fidelidade para com Deus. Se, na minha perspectiva, eu estiver fazendo um favor para Deus, bem como para a igreja, devolvendo os dízimos e as ofertas, então a minha fidelidade vai depender da fidelidade dos outros. Eu só serei fiel se os outros forem fiéis na parte que lhes corresponde. Ou seja, eu vou ser fiel devolvendo se aqueles que administram administrarem bem. Mas as pessoas não compreendem aquilo que se passa, aquilo que está envolvido na questão dos dízimos e ofertas. Quando olhamos para a Bíblia, e trabalhamos isso durante todo o nosso trimestre, os dízimos e ofertas são pedidos da parte do Senhor Deus de nós, os dízimos como sendo o reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus. Ele vai mencionar, você reconhece isso devolvendo 10% da sua renda, e as ofertas como um gesto também de gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Nessa perspectiva, quando você age dessa maneira, você está, na verdade, vacinando o seu coração contra o egoísmo e, ao mesmo tempo, a tentação de viver à margem daquilo que Deus ou seja, o Criador do céu e da terra e o Senhor absoluto da nossa vida. Quando, por causa dos desmandos de outros, eu deixo de ser fiel, na verdade, quem está perdendo sou eu. Porque eu acabo me tornando o juiz e o algoz daqueles que estão fazendo alguma coisa equivocada na gestão dos recursos que nós colocamos à disposição de Deus, bem como da igreja. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender que fidelidade a Deus, não apenas os dízimos e ofertas, mas eu acho ainda muito mais complexo para boa parte das pessoas separarem, por exemplo, tempo para dedicar a Deus numa comunhão pessoal com Ele, num mundo tão corrido como esse que a gente tem, onde cada segundo conta e onde as pessoas trabalham muito, acordam muito cedo, voltam para casa muito tarde, cada fagulha de tempo é aproveitada de alguma forma para gerar bens e recursos. Dedicar tempo a Deus, bem como a sua causa, é uma coisa que tem gerado muito estresse na vida de muitas pessoas e cada vez encontramos menos gente engajada com Cristo e com a sua igreja. Por outro lado, quando pensamos sobre a questão do uso dos nossos dons e talentos para compartilhar o Evangelho de Cristo com outras pessoas,
para expandir as fronteiras do reino de Deus, também é complicado. Então, quando olhamos para aquilo que, na perspectiva da aliança que temos com Deus, nos é exigido da parte do Senhor Deus, nós podemos correr o risco de achar que o preço é alto, que aquilo que nós somos chamados a colocar diante do Senhor é alguma coisa que exige demais. Quando, na verdade, tudo aquilo que Deus pede de nós, dentro do contexto da aliança que estabelecemos com Ele, visa fazer com que nos tornemos cada vez mais parecidos com Deus. Deus não pede absolutamente nada de nós que Ele não tenha nos dado primeiro. Por isso, nessa semana, nós teremos a oportunidade de fazer uma pausa no aqui e agora e irmos para o final da história, para tentarmos entender o que o Senhor Deus tem para nós. Qual será o final da história daquele que for fiel a Deus? Aonde chegaremos? Qual será a recompensa? O texto que serve como base para o estudo dessa semana é um texto que Jesus Cristo mencionou que estará nos seus lábios quando Ele chegar. Ele vai olhar para aqueles que tiverem agido em harmonia com os seus princípios, com os princípios da palavra de Deus, e Ele vai dizer: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Esse será um momento no qual a recompensa final será entregue para os servos do Senhor Deus. E o servo é aquele que gastou tempo servindo. Que tipo de recompensa o Senhor Deus terá para nós? Nós vamos, nessa última lição do trimestre, nós vamos dar uma olhada em algumas recompensas que o Senhor Deus vai conceder aos seus filhos. Portanto, vai valer muito a pena estudar a lição conosco nessa semana. Entretanto, antes de poder ainda gastar tempo estudando essa temática, eu gostaria de dedicar algum tempo orando. Nós temos uma comunidade de oração dentro do nosso grupo também. Muitos têm sido pedidos, têm sido colocados ali. Aliás, eu desafio a fazer o mesmo que eu tenho feito. Todos os dias eu separo pelo menos 5 pedidos pelos quais eu vou orar durante o dia. Eu tenho visto muita gente fazendo a mesma coisa e colocando ali no chat. Isso é maravilhoso. Muitas respostas de oração a gente já tem visto. E eu queria selecionar aqui 5 pessoas que pediram oração. Primeiro, a Crenilda Rodrigues. Ela pede pelo Paulo Sérgio, que é o seu irmão. Ela acredita que o Senhor Deus tem uma bênção muito especial para o Paulo Sérgio. E gostaria que nós nos uníssemos a ela, pedindo oração por esse seu irmão querido. A Nelma Gomes, ela pede pela conversão do Vandrey, do Andrei e da Cíntia. Ela realmente crê que o Espírito de Deus pode tocar nesses corações. Irmã Nelma, nós vamos orar sim por essas pessoas. A Lourdes Cardoso, ela pede pela conversão da sua família e ao mesmo tempo pelo seu casamento. Que oração poderosa, bonita é essa. Vamos orar sim, irmã Lourdes. A Claudete Bezerra, ela pede pelo filho Jonas. Ela menciona que o Jonas tem 23 anos e está passando por uma fase muito difícil. Tem trazido algumas tristezas para a família. E ela pede para que oremos por esse filho querido. Vamos clamar a Deus para que Deus toque também nesse coração. O Mário Augusto, ele pede pelo trabalho, ou para que uma porta de trabalho seja aberta para o seu filho Murilo. Tem sido muito difícil para que o Murilo possa manter a família. E ele pede para que nos lembremos dele, para que o Senhor Deus abra uma porta especial de trabalho para ele. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra percebemos que somos chamados a viver uma experiência de fidelidade para contigo. Mas não apenas isso. Somos chamados também para viver uma experiência de expectativa do retorno de Cristo Jesus, quando todo o investimento que fizemos dentro do reino de Deus será compensado pelo encontro com Cristo Jesus. Te pedimos que nessa semana nos ajude a podermos entender o que o Senhor espera de nós e para que possamos viver os princípios da Tua palavra. Também colocamos diante de Ti cada um dos pedidos que foram aqui mencionados. Escolhi 5 deles, Pai. Mas tantos outros estão mencionados no nosso chat. Clamo a Ti para que o Senhor possa responder a cada um de acordo com a Tua vontade. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?